Pode. Então, na ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor João Carlos de Medeiros Ferraz. Senhor João Carlos, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor normalmente teria direito ao silêncio, mas está informado no processo que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. É isso mesmo? Sim, senhor. João Carlos, através desse acordo, o senhor abriu mão do seu direito ao silêncio e o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Sim, senhor. Então, senhor João Carlos, eu vou lhe advertir que o senhor não tem o direito de silêncio, que o senhor tem o compromisso de dizer a verdade perante a justiça. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor vai responder por um crime de falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo. Certo? Perfeito. Antes de começar especificamente... Bem, Celeste, este depoente não é um acusado, ele não está denunciado? sim? Você está tomando o compromisso dele como testemunha? Não, ele é um colaborador com compromisso de dizer a verdade, né? Mas pelo que vi, você tomou o compromisso dele de testemunha. Eu acho que ele vai ser interrogado, não é isso? Doutor, Eu só estou querendo colaborar. não, é que o artigo 4º da 12850 Conheço, diz que o colaborador tem que ser tomado compromisso de depor seu compromisso de dizer a verdade, não é? É que eu não conheço essa figura híbrida de interrogatório e depoimento com dever de dizer a verdade, porque me parece que são incompatíveis. Acho que o doutor tem que ver a 12850, então, doutor, lê melhor lá, porque tem o parágrafo expresso dizendo isso. Se quiser que eu leia para o doutor. Não, não é preciso. Acho que precisa ler a Constituição, onde se diz que Feito, doutor. tem, inclusive, o privilege against self-incrimination, que ele tem o direito de usar durante o interrogatório. Bom, ok, senhor. Não, doutor, tem a legislação expressa. Quer que eu leia o dispositivo para o doutor? Eu conheço o parágrafo 4º do artigo 14. Isso, então. Conheço. Não, é? Não, artigo 4º, né? Artigo 4º, parágrafo 14. Exatamente. Então, tá lá, doutor. Então, talvez o doutor entre com uma ação direta de inconstitucionalidade, alega inconstitucionalidade, só que aqui o compromisso tem que ser tomado. Esse compromisso, na verdade, é para proteger o seu cliente. Então, senhor João Carlos, conforme a lei expressamente diz, por conta que o senhor tem esse acordo de colaboração, o senhor é obrigado a dizer a verdade, Perfeitamente. certo? Perfeitamente. Senhor João Carlos, antes de eu entrar aqui na inquirição específica, algumas informações. O senhor trabalhou na Petrobras? Sim, senhor. Quando o senhor entrou na Petrobras? 1980. Até quando que o senhor trabalhou na Petrobras? 2011. Qual foi o seu último cargo na Petrobras? Gerente financeiro. Gerente financeiro. Tá. Na Petrobras o senhor trabalhou em projetos envolvendo a criação da Sete Brasil? Sim, foi meu último cargo. Quando foi criada a Sete Brasil, o senhor assumiu o cargo de presidente? Depois que eu saí da Petrobras, eu assumi o cargo de presidente da Sete Brasil. O senhor saiu com esse propósito específico? Sim. Perfeito. O senhor foi guindado a essa posição de presidente da Sete Brasil por qual motivo? Dos acordos que foram celebrados na estruturação da Sete Brasil, na criação da Sete Brasil, a Petrobras era sócia de outros 7 investidores institucionais, investidores de mercado. E a Sete Brasil tinha como objetivo principal ser a proprietária de sondas de perfuração que seriam depois, posteriormente, alugadas com prestação de serviço à Petrobras. Esses acionistas, investidores financeiros, institucionais, eles fizeram um acordo com a Petrobras na divisão dos cargos de diretoria. A Petrobras indicaria o presidente e o diretor de operações e eles, investidores institucionais, os outros acionistas que não a Petrobras, indicariam o diretor financeiro. Então a Petrobras escolheu, no caso, a mim, para ser o futuro presidente da Sete Brasil. Isso foi uma decisão, se não me engano, em dezembro de 2010, salvo engano meu, mas próximo a essa data. E isso foi posteriormente homologado pelos acionistas da Sete Brasil em assembleia. Tá, mas como surgiu o seu nome? Por que o senhor dentro da Petrobras para cumprir essa função? Eu fui a pessoa que estruturou o negócio, que fez... quer dizer, que estive à frente de um grupo dentro da Petrobras, de uma gerência dentro da Petrobras, que estruturou o negócio, que elaborou, que idealizou todo o negócio, que negociou assumiu a liderança da negociação
com esses investidores institucionais que depois se tornaram acionistas da Sete Brasil, e a Petrobras entendeu, no caso, o meu chefe imediato e o chefe dele, que era o meu chefe imediato era o Pedro Bonésio, que era o gerente executivo de finanças, e o chefe do Pedro Bonésio, que era o diretor financeiro da Petrobras. Essas duas pessoas me indicaram para ser o presidente da Sete Brasil, devido a esse conhecimento todo Houve que eu alguma tinha. resistência em relação ao seu nome? Não creio, não tenho conhecimento que tenha havido alguma resistência. Houve alguma influência política na sua indicação, nomeação? Não creio também, O senhor não tem conhecimento? não então? tenho conhecimento. Certo. E o senhor assumiu essa posição, então, de presidente. Qual que é a participação acionária da Petrobras na Sete Brasil? Naquele momento, se não me engano, era 9,3% ou 9,5%, menos de 10%. Mas ainda assim ela podia indicar o presidente. Sim, Também indicou o senhor Pedro Barusco, eu entendi. sim, o Pedro Baruch como diretor de operações. São os dois cargos que a Petrobras indicaria. A razão disso, Excelência, se o senhor me permitir Sim, esclarecer, a razão disso é que a Sete Brasil, ela seria sócia, explorar um negócio sendo sócia de agentes econômicos que dominavam muito a atividade de perfuração. A Sete Brasil, devido à estrutura, devido ao conceito geral do negócio, havia uma demanda de uso intensivo de capital, uso muito grande de capital. Usualmente, os proprietários das sondas são também os operadores das sondas. São empresas brasileiras ou estrangeiras que são, além de operadores, são também proprietários das sondas. Devido a esse uso intensivo de capital num volume muito grande, com uma quantidade muito grande de sondas, a percepção que houve naquele momento é que os operadores tradicionais de sonda, de perfuração, eles não tinham capital suficiente para assumir aqueles compromissos. Sim. Então, o conceito da Sete Brasil foi fazer uma joint venture, uma associação entre alguém que tinha muito capital, que era a Sete Brasil, que passaria a ter muito capital, que era a Sete Brasil, com um outro agente econômico que era o operador que conhecia muito do negócio, mas que não tinha tanto capital. Então a ideia era juntar quem tinha muito capital, mas não conhecia do negócio, com alguém que conhecia muito do negócio, mas não tinha capital. Só um minuto. Sim. Nessa conjunção, os acionistas que iam botar mais dinheiro, eles pleitearam a Petrobras que a Petrobras também participasse do negócio, mesmo que fosse com uma participação minoritária. A razão que eles apresentaram foi que, apesar deles terem de 70% a 90% do capital total da empresa, e o operador de sondas teria de 10% a 30% só, eles não tinham conhecimento que o operador tinha. Então eles acharam que essa relação estava desequilibrada. Certo. Então eles gostariam de ter entre eles alguém que também fosse um conhecedor muito grande do negócio de perfuração, e acharam que esse alguém deveria ser a Petrobras. Então, nessa negociação que houve entre esses acionistas e a Petrobras, foi definido que a Petrobras iria participar com um mínimo de 5%, nunca menos de 5%, e no máximo 10%. Mas que essa participação daria à Petrobras a possibilidade de indicação do presidente e do diretor de operações. E depois houve essa licitação em que a Sete Brasil foi bem sucedida. Na verdade, foram duas as licitações, né? Uma primeira para a Petrobras contratar 7 sondas. Nessa primeira, o conceito da Sete Brasil já surgiu nessa primeira. Sim. O que houve foi o seguinte: existiu uma dúvida na Petrobras se esse conceito que a gente estava levando, um conceito novo que a área financeira estava levando, que o objetivo era construir essas sondas no Brasil sem que isso ocasionasse mais risco para a Petrobras, e aí tem uma série de elementos que talvez sejam... Não tem necessidade. Então, por conta dessa novidade, existiu uma dúvida na Petrobras. Qual é o modelo melhor para a Petrobras explorar esse negócio dessas 7 sondas fabricadas no Brasil? É um modelo novo que a área financeira está trazendo, que envolve essa associação com... Sim. Ou é um modelo tradicional em que a Petrobras ela simplesmente vai ao mercado e faz uma licitação para contratação de um operador que traz a sua sonda? Então, desde que ela seja construída no Brasil. Então, diante dessa incerteza, a diretoria da Petrobras na época decidiu fazer 2 licitações em paralelo. Uma no modelo tradicional e outra nesse modelo
que foi idealizado dentro da área financeira da Petrobras. Com as mesmas condições, com a mesma quantidade de conteúdo local, com os mesmos condicionantes, igual. E qual que Essas era a duas diferença, licitações, então? a diferença era o modelo tradicional em que o operador, ele mesmo escolhe o estaleiro Sim. e oferece um preço para a Petrobras, e o outro modelo era um modelo em que a Sete Brasil iria se associar com algum operador e dessa associação ofereceria um preço para a Petrobras. Como existia essa dúvida, Aham. o que a Petrobras decidiu na época Sim. foi a Sete Brasil iria, através da própria Petrobras, pedir propostas. Porque como é que você constrói, como é que um operador de sondas constrói a sua proposta para uma empresa como a Petrobras? Ele precisa saber o custo de construção, o prazo de construção da sonda, o custo operacional, como você vai tripular aquela sonda, qual o custo operacional envolvido, os custos financeiros. Quer dizer, você monta toda essa estrutura e coloca os seus riscos envolvidos, a sua margem de lucro esperada, e aí oferece um preço para a Petrobras. Certo. Então, é assim que se monta a proposta. A Sete Brasil também montou a proposta da mesma forma, só que ela não tinha ainda, ela não estava estruturada, ela não existia. Né? Ela existia no papel, ela existia como conceito. Certo. Então, a Petrobras ela decidiu o seguinte: bom, a gente já conhece o custo financeiro, conhece o custo operacional, conhece tudo. A única coisa que a gente não conhece é quanto vai custar a construção da sonda. É o único elemento que falta para Sete Brasil apresentar uma proposta para a Petrobras. Então, a própria Petrobras decidiu fazer uma licitação para obter propostas de construção de sondas. Essa foi aquela que ganhou o Atlântico Sul. Essa foi aquela que ganhou o Atlântico Sul. Então, como esse era o único elemento que faltava, quando esse fato foi conhecido e o preço de construção foi conhecido, nós entramos com esse preço dentro do modelo. E aquele sendo a única variável que faltava, foi possível conhecer qual seria a taxa de afretamento que a Sete Brasil poderia oferecer para a Petrobras. E daí teve essa outra licitação que a Sete Brasil foi vitoriosa. Foi a vitoriosa, não foi vitoriosa na licitação, doutor. Ele Não. foi vitoriosa. Essa licitação foi cancelada porque os preços estavam acima do que a Petrobras entendia que era o preço adequado. E a Petrobras chamou as duas empresas que estavam participando dessa licitação para fazer uma negociação direta. Esse processo demorou, não tenho certeza, mais ou menos uns 2 meses de negociação. E aí sim, a Sete Brasil foi declarada vencedora, não da licitação, mas da pós-licitação, que foi essa negociação direta. Certo. Agora, o preço não era baseado naquela licitação anterior, do Atlântico Sul? Não, doutor. Existia... O preço da primeira licitação foi... Existe até uma questão que eu gostaria, se o senhor me permitir, esclarecer, que é uma confusão entre o preço de construir a sonda e o preço de afretar a sonda. Certo. Um é o preço que você vai pagar ao estaleiro para que o estaleiro construa uma sonda para você. O outro é o preço que você vai cobrar da Petrobras por prestar o serviço de perfuração. Então, o preço de construção é fundamental para eu, conhecendo esse preço, eu saber quanto que eu vou cobrar da Petrobras pelo serviço de perfuração. E aí existe uma pequena confusão, mas a meu ver fundamental, que é o seguinte: o preço de construção das sondas no Brasil era mais caro e continua mais caro. Sim. Mas o preço que era ofertado para a Petrobras como prestação de serviço de perfuração, ele era absolutamente dentro do mercado. Na primeira licitação, o preço que foi oferecido para a Petrobras foi $458 mil por dia, sim, que é um valor muito grande, é um valor absurdo. Mas naquela época, os preços praticados, os preços internacionais para aquele tipo de serviço, variavam entre 430 e 475 mil dólares. Então estava bem dentro da faixa que o mercado falando é do Atlântico Sul. do Atlântico Sul, dessa Certo. primeira. E na segunda? Da segunda, aí a Sete Brasil já está constituída, não é mais a Petrobras pedindo propostas para o mercado. A própria Sete Brasil, ela pediu propostas para os estaleiros disponíveis, né? E
com base nessa negociação que foi feita com os estaleiros, foi montada uma proposta para participar dessa licitação para a Petrobras. Só que com uma regra diferente em relação à primeira. Na primeira licitação, eu já descrevi, a segunda licitação, a Petrobras chamou apenas os operadores de sonda, mas permitiu uma regra em que outros agentes econômicos, como a Sete Brasil, poderiam participar desde que apresentassem propostas em associação com operadores de sonda. Sei. Então isso nos obrigou a Sete Brasil a buscar parceiros que quisessem conosco, com a Sete Brasil, apresentar propostas para a Petrobras. Então foi isso que foi feito. Nós pedimos propostas para os estaleiros, negociamos com os operadores, que eram nossos parceiros naquela época, os custos operacionais, quais eram as margens envolvidas, montamos propostas e apresentamos para a Petrobras. Nessa licitação é que essa proposta que foi apresentada, a Petrobras achou muito cara e resolveu Achou cara o que? a taxa de fretamento, porque a Petrobras nem Sim. conhecia o preço de construção. E era maior do que o preço de afretamento anterior, então? Era maior, sim. O mercado estava mais aquecido. O Você mercado... lembra quanto era mais ou menos? lembro, nós acabamos... A primeira foi 458 mil dólares. A segunda nós fechamos... Variava, porque ia depender de cada estaleiro de um preço para a gente. Em média, mais ou menos. Variava entre 520 e 550 mil dólares por dia. Então, teve um aumento de entre 80 e 100 mil dólares por dia da primeira licitação para a segunda. Uma pergunta, não é fora aqui da acusação, mas não havia uma situação talvez de conflito de interesse no caso? E a Petrobras era a própria acionista da Sete Brasil, tinha essa influência, indicar presidente e tal. Sim. Porque foi aberta uma licitação, não foi só a Sete Brasil que participou, né? Sem dúvida, não. Estava aberta a mais de 20 empresas. E isso não foi na época cogitado, que havia uma potencial situação de conflito de interesse? Foi o que foi adotado na época, né? É que os empregados que haviam sido indicados pela Petrobras para assumir os postos de gestão na Sete Brasil, no caso eu e o Pedro Barusco, por isso nós fomos obrigados a nos demitir da Petrobras. Então a gente não era mais funcionário, éramos ex-funcionários. Os únicos funcionários que existiam dentro da Sete Brasil, funcionários da Petrobras dentro da Sete Brasil, era o conselheiro de administração indicado pela Petrobras. E naquela oportunidade, esse conselheiro pediu licença, abriu mão, né, de continuar, a Petrobras abriu mão de continuar com presença no conselho de administração e nas decisões de acionistas. Então, durante esse período de licitação, a Petrobras se afastou. Acabada a licitação, a Petrobras retornou, tanto nas reuniões de acionistas quanto nas reuniões de conselho. Houve acertos de pagamento de vantagens devidas nesses contratos? Houve, doutor, e eu gostaria de começar afirmando que eu participei dessa estrutura. Eu errei nisso, é um erro muito grave, muito grande. Eu participei dessa estrutura. E o senhor pode me esclarecer como isso surgiu, o que ele foi informado, qual foi a sua participação? Perfeitamente. A Sete Brasil, no meu entender, doutor, eu estou aqui para falar a verdade, sim. certo? Talvez o meu conhecimento não seja, na época da Petrobras, um conhecimento, porque eu não tinha posição de liderança na Petrobras. Eu era um gerente, eu não era um gerente executivo, Sim. não era um diretor. Mas do que é do meu conhecimento, a Sete Brasil foi constituída sem vícios. O conceito da Sete Brasil foi constituído na época da Petrobras sem vícios, no meu entendimento. Depois que a Sete Brasil foi constituída, depois já de assinados os primeiros contratos das 7 primeiras sondas, no momento que eu chego na Sete Brasil, o Barusco já está lá, o Pedro Barusco já estava lá, ele chegou um mês antes de mim. Ele chegou em abril, ele chegou em março, eu cheguei em abril, ele em maio. Um mês de defasagem. Logo depois que eu chego na Sete Brasil, logo depois que os primeiros contratos são assinados, o Pedro Barusco me chama e fala que havia sido tomada a decisão entre ele, o Renato Duque e o João Vacari, de implantar na Sete Brasil um esquema de levantamento de propinas a serem pagas pelos estaleiros. Certo. Num primeiro momento, eu
achei que aquilo não era correto. Isso é totalmente irrelevante para a minha culpa, tá, doutor? Sim, sim, sim. Mas só para efeito da minha consciência e Não, prestar sim, pelas o compromisso com a explicações. Aham. verdade. No primeiro momento, eu achei que aquilo era errado, que eu não queria participar, mas o Pedro Barusco me fez mudar de ideia. Os argumentos dele é que ele já fazia isso há muito tempo na Petrobras, que ele nunca tinha sido descoberto, que o mercado todo agia dessa forma e que seria um bobo de não participar porque era muito dinheiro envolvido. E que eu participando ou não, o negócio ia sair. Hum. Diante dessas, não precisou de também muitas explicações, doutor. Eu aderi a esse esquema totalmente criminoso, irregular, me arrependo muito disso, mas de fato eu participei dessa estrutura. E quem pagaria esses valores? Seria Os estaleiros, as taleiros. operadoras? O Barusco me informou no primeiro momento que seria cobrado uma comissão de 1% dos pagamentos que a Sete Brasil faria para os estaleiros pela contratação dessas todas essas sondas. Seria cobrado 1%, e esse 1% seria dividido entre 3 partes. Uma parte para o Partido dos Trabalhadores, uma parte para executivos da Petrobras e uma parte para executivos da Sete Brasil. Ele nominou quem seriam os beneficiários? No caso, ele nominou que no Partido dos Trabalhadores isso estava sendo liderado pelo João Vacari. Sim. No caso da Petrobras, estava sendo liderado pelo Renato Duque. Ele nunca me reportou a quem seria distribuído esses valores para o Renato Duque, para quem que ele ia distribuir. E era sobre o pagamento feito pela Sete Brasil para os estaleiros na Para construção. cada pagamento que a Sete Brasil fazia para um estaleiro, Tá. seria deduzido 1%, e esse 1% seria distribuído dessa forma. Só que depois ele me informou que eles foram negociar com os estaleiros reclamaram muito que 1% era um valor muito alto, isso havia sido reduzido para 0,9%. Então o 0,9% seria dividido dessa forma. E a proporção era igual? Um terço Não. para cada parte? Não, era 2/3 para o Partido... doutor, agora eu estou confuso. Se não me engano, era 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, 1/3 para... Não, aí não fecha a conta. Eu acho que era 1/3 para cada... Era 1/3 para o Partido dos Trabalhadores, 1/3 para a Petrobras, 1/3 para... Eu posso... Se o senhor não se recorda, não tem problema. Desculpa, mas é muita informação. Sim, perfeito. Eu queria pedir perdão. E todos os estaleiros teriam concordado Todos em os efetuar o estaleiros, sim. pagamento? Segundo eles, sim. Mas que devido a... Isso aí o Barusco me reportou depois, que devido ao volume muito grande de pagamentos diferentes para um estaleiro, fluxos de pagamentos diferentes, que ele e o João Vacari teriam alterado a regra de cada... Ou seja, não seria um caixa único. Seria destinado um estaleiro para uma determinada pessoa, outro estaleiro para outra determinada pessoa, e que no nosso caso, no caso dos executivos da Sete Brasil, que nós receberíamos unicamente do estaleiro Jurong. Tá. E o senhor recebeu efetivamente do estaleiro Jurong? Recebi uma parte, sim. Recebi uma parte relativa aos primeiros pagamentos que eram feitos. Quanto que o senhor recebeu aproximadamente? Aproximadamente $1,5 milhão. O senhor recebeu aqui ou lá fora? Não, recebi no exterior, excelência. Em conta? Conta no Qual exterior, que é o nome da conta? Firasa. E o senhor recebeu do estaleiro Jurong isso? Recebi de um depósito que era feito, acredito que do estaleiro Jurong, ou por algum representante do estaleiro Jurong. Porque a minha combinação com o Barusco, quando eu finalmente aceitei participar desse esquema, eu falei com o Barusco o seguinte: Barusco, eu nunca participei, eu não sei como é isso, então eu não quero me envolver mais do que essa nossa conversa que nós estamos estando aqui. Então, você é que vai liderar tudo, você é que vai gerenciar tudo. Eu não estou tentando me omitir da minha culpa, tá, doutor? Estou simplesmente relatando os fatos. E o senhor devolveu os valores que o senhor recebeu? Sim, eu já coloquei à disposição do Ministério Público. Toda a conta, eu já assinei todos os documentos. Eu não sei se esses recursos já retornaram, mas já fiz todas as declarações e assinei todos os documentos nesse sentido.
Tá, o pagamento, o 0,9% sobre o pagamento, em contrapartida da construção da sonda? Ou Não do era par e fretamento? passo, não Hã? era exatamente igual. Tá. O Barusco, ele já depois de saído da Sete Brasil, Uhum. que os pagamentos só começaram em 2013, ele já não estava mais na Sete Sei. Brasil. Ele ia lá com um pedacinho de papel, falava assim para mim, ó, foi depositado esse valor, foram 3 depósitos. E ele formava, foi depositado esse valor. Então, ele que controlava e gerenciava toda essa Ele questão. saindo, ele ainda assim continuou operacionalizando isso. Sim. Tá. E o senhor sabe de algum estaleiro que não pagou? Não tenho essa informação, Excelência. Os O valores que eu que o sei senhor é que o Jurong pagou esses valores porque são os valores que foram depositados na minha conta. Os valores que o senhor teria a receber seriam muito maiores. Muito então. maiores, sim, muito maiores. É que era paga o percentual segundo a realização dos pagamentos. É Sim, isso? é isso. Do pagamento da obra, É né? isso. Se esse esquema tivesse continuado, os valores teriam sido possivelmente bem maiores. Quanto que o senhor imagina que o senhor ia receber nisso? Eu acredito que entre 20 e 25 milhões de dólares. Certo. E o senhor tratou com quem a respeito desse assunto, além do senhor Pedro Barusco? Num primeiro momento só com Pedro Barusco, num segundo momento numa reunião ocorrida em São Paulo quando eu conheci o João Vacari. Eu não conhecia o João Vacari até início de 2012, final de 2011, mais ou menos nesse período. O Barusco me chamou uma vez e falou, olha, o João Vacari quer conhecer você. Isso eu já estava na SET há vários meses. E o Barusco agendou uma reunião para São Paulo, num restaurante em São Paulo. Estavam presentes eu, o Barusco, o João Vacari e o Renato Duque. E nessa reunião foi conversado explicitamente sobre esse esquema, sobre esses pagamentos. Pagamento de vantagem Dos devida. estaleiros, sim, sim. E nessa reunião também foi conversado, foi trazido na conversa pelo Renato Duque e o João Vacari, a intenção deles de aumentar esse esquema não apenas para os estaleiros, mas eles queriam também cobrar um percentual, que eles não afirmaram naquele momento qual seria, mas eles queriam também cobrar um percentual sobre os valores dos sócios da Sete Brasil, aqueles operadores que a Sete Brasil se tornou sócia, eles também queriam cobrar desses operadores, porque eles entendiam que a Sete Brasil viabilizou para eles a participação de um negócio altamente lucrativo e que seria natural, entre aspas, doutor, na visão deles, que esses operadores de sonda também contribuíssem da mesma forma, né? Segundo aquela regra, executivo da Sete Brasil, executivo da Petrobras e o Partido dos Trabalhadores. Eu não concordei nessa reunião, deixei bem claro que eu não concordava com isso, eu já achava que aqueles volumes de recursos eram estratosféricos e eu reportei para eles que aquilo ia atrapalhar demais, porque eles não eram fornecedores da Sete Brasil, eles eram parceiros, eram sócios da Sete Brasil, que não seria absolutamente incoerente esse tipo de cobrança e que eu não aceitaria. Então ali foi quando eu conheci o João Vacari, foi a última vez que eu tratei desse assunto com qualquer pessoa diferente do Pedro Barusco. A partir dali eu continuei a tratar com o Pedro Barusco, mas no meu entendimento esse esquema que eles quiseram implantar também para os operadores, no meu entendimento, até onde eu conheço, isso acabou não sendo implantado. Os operadores não eram os próprios estaleiros? Não estavam vinculados aos próprios estaleiros? Alguns sim, né? O que existia é o seguinte, existiam operadores tradicionais de mercado já de muitos anos, por exemplo, sócios da Sete Brasil, duas empresas norueguesas, a Odfjell e a Seadrill, eram duas empresas muito tradicionais. A Seadrill era a maior empresa de... sim, não precisa entrar em detalhamentos aí, só uma pergunta mais de passagem. Mas, respondendo então, existiam essas empresas mais tradicionais, existiam empresas tradicionais do mercado, como Queiroz Galvão brasileiras, Queiroz Galvão e Odebrecht, eram empresas já atuantes no setor há muitos anos. Existiam outras empresas que queriam também, outras empresas construtoras, empreiteiras, que queriam entrar nesse segmento, que foi o caso da Galvão, que se associou a um dos noruegueses, a Odfjell. Não, mas não precisa entrar nesse detalhamento, perfeito, não é tão necessário. Pode interromper aqui o tamanho.